Uma dúvida muito comum recebida pelos canais de comunicação do TJMG é sobre o que se deve fazer ao ser intimado. A intimação é uma ordem de qualquer autoridade judicial, civil ou militar que obriga a pessoa a fazer ou deixar de fazer algo com base na lei. Quem recebe uma intimação é obrigado a comparecer à unidade que deu origem à convocação na data e na hora estipuladas no documento. Saiba mais na reportagem. A primeira coisa que a Ivana faz quando chega ao trabalho é buscar os mandados que vai cumprir no dia. Ela é oficial de justiça há 13 anos e conta que uma das atividades mais frequentes na profissão é a entrega de intimações. Tarefa que, segundo a servidora, pode ser um desafio. Teve uma vez que expliquei tudo para ela e tal. Ela me recebeu de toalha, apenas enrolada de toalha, falou que não ia. E pegou o mandado e rasgou o mandado na minha cara. Rasgou e tal, ficou toda exaltada, entendeu? E bateu o portão na minha cara. Ricardo também é oficial de justiça e passa por situações inusitadas no dia a dia. Para ele, um dos motivos das reações variadas é que muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer quando recebem uma intimação. Algumas pessoas ficam curiosas, outras ficam um pouco nervosas. A gente procura explicar que é necessário procurar um advogado, porque quando você tem um problema de saúde, eu falo muito isso, você deve procurar um médico para ter uma orientação, né, da sua situação. Quando você tem um problema na justiça, você realmente tem que procurar um advogado. E aqueles que não têm condições de arcar com os custos de um advogado, a gente orienta a procurar a Defensoria Pública. Nos canais de comunicação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, as dúvidas sobre intimação também são comuns. É um dos atos externos do Poder Judiciário que é praticado pelo oficial de justiça, de forma que seja informado ao cidadão uma ordem que o juiz precisa que ele cumpra. Pode ser, por exemplo, comparecer em audiência para ser ouvido, ou também pode ser para comprovar o pagamento de algum valor. A intimação é uma ordem judicial e, por isso, deve ser cumprida. Quem não respeita as determinações pode responder por desobediência e até ser preso. O diretor da Gerência de Cumprimento de Mandados do TJMG explica que situações em que o cidadão se recusa a receber o oficial de justiça são frequentes. A ordem foi emanada pelo juiz, ele é apenas o longa-manos, né? A mão longa do juiz, que está lá cumprindo aquela ordem, né? E dando conhecimento ao cidadão, inclusive, do que está decidido em um determinado processo, para que, inclusive, ele possa constitucionalmente recorrer, né? Não ser, às vezes, aí, julgado à revelia, por exemplo, né? Então, esse caso da revelia, ela acontece justamente por isso. É quando não se consegue, a justiça não consegue encontrar o cidadão para que ele venha fazer a sua defesa. O oficial de justiça tem 20 dias para cumprir o mandado. Ele pode voltar ao endereço outras vezes se não encontrar o cidadão. O oficial de justiça, de forma legal, né, ele tem a obrigação de comparecer até 3 vezes naquele endereço, não mais que isso, porque senão fica eterno, né? Então, e existe também uma questão de prazo. O próprio oficial tem para com a instituição uma questão de prazo, que é o prazo que ele pode ficar com aquele mandado em posse. Nós podemos ir à noite, sábado, domingo, feriado, e o que, na verdade, determina o nosso horário de trabalho é a própria pessoa. Agora, se ela nunca é encontrada, então nós oficiais começamos a suspeitar de ocultação.